Mas é possível que Deus queira falar com você também especificamente no que nós vamos ler aqui nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34. Nós ainda estamos sem o telão, acho que até quinta-feira ele vai estar aí, devido aos reparos do gesso. Mas eu queria que ninguém ficasse sem ler. Então, como agora a gente não tem telão, se você tiver sem Bíblia, fica ao lado de alguém que tem Bíblia, tá? Se possível. É importante que você leia, para você visualizar. Nós vamos ler aqui alguns textos hoje, para que a gente possa compreender melhor essa mensagem. Então nós vamos ler apenas o versículo 34, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Diz assim, ó: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Vamos ler todos juntos? Vamos ver se é possível? Vamos lá? E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Antes de você sentar, olha para a pessoa que está do seu lado e diga isso para ela: Deus não faz acepção de pessoas. Pode sentar. Será que isso é verdade, irmãos? Sim, é claro. Será que isso que nós lemos é verdade? Será que isso é digno de ter alguma atenção da nossa parte? A gente pode trocar aqui acepção de pessoas por discriminação. Deus não faz discriminação de ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. E quem está dizendo isso nesse texto? Pedro. Nada mais, nada menos do que um dos homens mais importantes da história cristã, que foi o apóstolo Pedro. Ele chegou a essa conclusão. Eu fui observar na Bíblia e desde Deuteronômio nós já temos essa informação. Em Deuteronômio, no capítulo 10, versículo 17 ao 19, Moisés vai falar sobre isso. Ele diz o seguinte: Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva, ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Por isso amareis o estrangeiro, pois foste estrangeiro na terra do Egito. No Pentateuco, num dos livros mais antigos da Bíblia Sagrada, Deuteronômio foi escrito há quase 2000 anos antes de Cristo. Moisés, que trouxe toda a raiz judaica. Moisés é profeta dos cristãos, mas antes de haver cristãos existiam os judeus, e ele é profeta dos judeus, e ele também é profeta dos muçulmanos, do Islã. O Islã também tem esse Pentateuco de Moisés. Os árabes também têm o Pentateuco de Moisés. E eu pergunto uma coisa para vocês: nós conseguimos observar no judaísmo um comportamento de não ter acepção de pessoas? Realmente eles não discriminam as pessoas? O judaísmo? O islamismo não discrimina as pessoas? O cristianismo também não discrimina as pessoas? Temos essa observação nessas três religiões que eu citei. A maior, hoje, já é os muçulmanos, já é a maior religião do mundo. O catolicismo só é a maior religião se juntar todas as raízes cristãs, junta entre os espíritas e as outras raízes cristãs. Mas se não, o islamismo é a primeira religião do mundo, segundo o catolicismo. O islamismo tem crescido muito, mas vamos falar dos cristãos. É esse o comportamento que a gente observa na maioria dos cristãos: alguém que não tem acepção de pessoas, alguém que não discrimina. E porque ele não discrimina, ele também não julga, ele não aponta o dedo, ele não acusa, ele não se sente melhor. Ele não manda ninguém para o inferno, nem diz que ninguém vai para o céu. Ele não tem acepção de pessoas. Esse é o comportamento, de uma forma geral, que a gente vê. Eu
impressão que não. Mas por que não? Por que não? Ou não se crê, ou não se sabe. Porque se a gente conhece e a gente crê, alguma coisa não bate com a realidade que a gente observa. E aí, se eu for falar principalmente dos evangélicos ou dos protestantes, eu acredito que a nossa forma em relação a isso não é muito boa. Eu tenho uma impressão que somos julgados pelas pessoas que não são evangélicas ou protestantes, que nós fazemos acepção de pessoas, que nós discriminamos as pessoas. Eu posso estar errado, é possível, mas é apenas uma percepção. Depois de Moisés, nós vamos ver essa frase por diversas vezes na Bíblia: Deus não faz acepção de pessoas. Deus não discrimina as pessoas. Nós vamos ver isso em 2 Crônicas. Nós vamos ver Jó falando isso 2 vezes. Nós vamos ver o profeta Isaías falando essa mesma frase. Nós vamos ver o profeta Malaquias falando isso. Nós vamos ver Paulo falando isso no livro que ele fala aos Romanos, aos Efésios, aos Colossenses. Nós vamos ver Tiago falando essa frase. E nós vamos ver Pedro, mais uma vez, repetindo essa frase: que Deus não faz acepção de pessoas. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. É claro que eu já fiz essa pergunta para mim também. Você faz acepção de pessoas? Você discrimina as pessoas? E o que é uma discriminação? Você julga a pessoa pela raça, pela religião, pela opção sexual, pelo intelecto, pela classe social, pela opção sexual dela? É uma coisa para você pensar e refletir. Eu não sei. Eu sei de mim. E por que a gente tem que pensar e refletir sobre isso? Eu vou te mostrar na Bíblia algumas questões que a gente possa analisar a esse respeito. E se isso é uma verdade, isso precisa refletir no nosso comportamento, no que nós pensamos e no que nós acreditamos. Se realmente Deus não faz acepção de pessoas, isso também precisa, de alguma forma, transparecer o que nós falamos, na forma que convivemos, na forma que enxergamos as pessoas. É possível que a própria religião tenha nos ensinado o contrário disso. É possível que a própria religião tenha nos ensinado a fazer acepção de pessoas, a discriminar as pessoas. Isso é possível. Então observe uma coisa. Vamos continuar lá em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 10. Mas antes, observe o seguinte. E Jesus falou a respeito disso? Jesus falou que Deus não faz acepção de pessoas? Sim. Em algumas passagens ele falou isso. Por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 44 e 45, no Sermão do Monte, Jesus diz o seguinte: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. O que Jesus está falando, em outras palavras, se o sol nasce para o bom e se o sol nasce para o mal, se a chuva vem para o justo e para o injusto, é porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele não faz. Jesus disse isso em outras palavras. Jesus fala para que seja filho do vosso Pai. Jesus compartilha Deus como Pai de todos. Por exemplo, Jesus morreu por alguns? Jesus morreu pelos bons? Ou ele morreu só pelos maus? A Bíblia diz que ele morreu por todos. Não há acepção no plano de salvação de Deus para ninguém. Se Deus não tem acepção, e se Deus não faz essa distinção, e Jesus também não fez, e se Jesus é a nossa referência,
seria pelo menos coerente nós também não fazermos. Uma coisa interessante, quando nós decidirmos não fazer acepção de pessoas, o que vai acontecer conosco? Nós vamos sofrer preconceito. Faz parte. Isso é comum. Jesus passou por isso. Em Mateus capítulo 7, versículo 12, Jesus ele nos dá uma outra visão acerca de não fazermos acepção de pessoas. Ele fala outra palavra. O que ele diz aqui? Ele diz assim, ó: não julgueis para que não sejais julgados. É comum de quem faz acepção de pessoas julgar. É comum. E toda vez que a gente faz um julgamento acerca de alguém, é porque a gente se sente melhor do que esse alguém. Porque a gente não julga alguém que é melhor do que nós. Normalmente a gente julga porque é inferior. E Jesus disse: nós não devíamos julgar, para que não fôssemos julgados. Aí depois ele diz o seguinte: e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. Depois nós vamos observar em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, talvez seja um dos versículos que mais nos incentive a atender com uma acepção de pessoas. Porque o que acontece? Quando alguém faz uma acepção, uma discriminação, não é porque ela é ruim, não é porque ela é má. Talvez ela quer resguardar algum princípio bom. Talvez ela quer preservar a sua fé. Talvez ela quer preservar os princípios cristãos. Normalmente, quando se faz uma crítica, uma discriminação, não é com propósito necessariamente de discriminar. Às vezes a gente acaba cometendo isso porque a gente quer resguardar a nossa fé. Nós queremos guardar a santificação. Um dos versículos que pode contribuir para a gente não entender muito bem essa questão é em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Paulo diz o seguinte: não vos prendais a julgo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Paulo fala de um princípio de sociedade, de comunhão, mas ele não fala de um princípio de acepção. Uma coisa é a seleção, outra coisa é a discriminação. Nós devemos selecionar com quem andamos, quem nos influencia. Nós devemos selecionar as pessoas que nos orientam, que nos ensinam, que vão nos ajudar a determinar um comportamento ou atitude. Mas selecionar é diferente de discriminar. Então o que acontece? O outro texto que nós vemos também, que pode contribuir muitas vezes para a gente fazer uma acepção de pessoas, Tiago 4,4, ele diz o seguinte: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E muitas vezes, para que a gente não seja amigo do mundo, a gente acaba de alguma forma julgando e fazendo uma acepção ou uma discriminação de alguém, com essa preocupação de se resguardar, com essa preocupação de guardar a nossa fé, de guardar a nossa santidade. Então, precisa existir um equilíbrio, porque se de um lado nós precisamos selecionar, do outro a gente não pode discriminar. E como que a gente vai conviver no mundo sem se contaminar e sem se corromper com o mundo? Existe uma maneira? Existe. Por exemplo, quando Jesus chegou na casa de um fariseu, que era o doutor da lei, que era quem guardava a lei da época, o fariseísmo era a religião principal da época de Jesus. Não existia nenhuma das religiões que nós conhecemos hoje na época de Jesus. Nenhuma. Ou praticamente nenhuma. E o fariseu, quando Jesus foi almoçar na casa dele, se alimentar lá na casa do fariseu, primeiro que para o judeu já estava errado. Ele não podia ir para a casa de um fariseu. Mas quando ele chega lá, a situação piora. Porque uma mulher considerada prostituta vai até os pés de Jesus. E o fariseu pensa: se esse homem fosse profeta,
ele saberia que essa mulher é uma prostituta. Quer dizer, não permitiria aquela mulher tocar nos seus pés. Não permitiria aquela mulher ungir os seus pés. E Jesus, sabendo desse pensamento, ele fala para os fariseus, está registrado em Lucas, no capítulo 7, versículo 34 ao 37. Ele diz o seguinte: respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a te dizer-te. E ele disse: dize a mestra. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem perdoou mais. E ele disse: julgaste bem. Jesus falava por parábola para facilitar o entendimento. O que ele ensinou para Simão? Simão, você é um pecador, mas você não peca tanto quanto essa mulher. Mas se você recebeu perdão, e essa mulher também recebeu perdão, quanto mais se perdoa, mais se ama. Mas Jesus, ele sofreu discriminação por não fazer acepção daquela mulher, por receber aquela mulher. Quantas vezes Jesus foi criticado porque ele andava com fariseus e publicanos? Jesus foi criticado quando ele entrou na casa de Zaqueu. Jesus, ele era criticado todas as vezes que ele não fazia acepção de pessoas. Então, se você decidir andar por esse caminho, que é um caminho mais parecido com o de Jesus, espere também ser criticado por não fazer acepção de pessoas. É o comum que se faz. É normal isso acontecer. Mas a gente precisa entender um comportamento. E qual será o nosso melhor comportamento diante das pessoas? Ou da igreja, ou fora da igreja, ou de outra religião, ou quem você considera que não é uma boa pessoa, uma pessoa ruim, uma pessoa má. Nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, versículo 34, do capítulo 10. Mas lá no início vai nos contar uma história, para a gente entender como que Pedro chegou a essa conclusão. Porque muitas vezes nós chegamos à conclusão que Deus não faz acepção de pessoas. Às vezes leva tempo, às vezes dá trabalho, às vezes são conceitos que precisam ser mudados. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, capítulo 10, para a gente entender aqui como que Pedro chega a essa conclusão, que realmente, verdadeiramente Deus não faz acepção de pessoas. Diz assim, havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. A primeira interferência aqui é uma interferência totalmente de Deus. Um anjo aparece com um homem. Que homem que era? Ele era um centurião, ele era um soldado, provavelmente soldado romano. Portanto, fora do contexto dos judeus, ele era um soldado romano. Não, mas não obstante ser um soldado romano, ele era um homem temente a Deus. E Pedro era um dos apóstolos, talvez o mais violento deles. Se alguém falasse para esse centurião: vai lá, pede para Pedro vir aqui na sua casa para você conversar com ele, esse centurião romano iria fazer isso? Provavelmente não. Não tinha a ver. É tipo se fosse hoje um criminoso pedir para um policial militar ir na casa dele falar de Jesus. Mais ou menos isso. Não faria. Mas ele teve uma visão de um anjo. E quando a gente tem uma visão, uma revelação, a gente não contesta, a gente acredita. Porque é algo que não foi alguém que falou para nós, não foi alguém que pediu, não foi uma pessoa. E se a pessoa é temente
temente a Deus, ela vai obedecer. Então ele decide obedecer e envia 2 ou 3 soldados para procurar Pedro e chamá-lo para vir falar com ele. Nesse mesmo momento, o que acontece? Lá no versículo 7, retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado do que estava ao seu serviço, havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope, onde estava Pedro. Versículo 9, no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado, pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Observe uma coisa: qual foi o momento que Deus trouxe uma revelação para Pedro? Quando ele foi orar. Hoje foi falado sobre isso, né? A Nália estava falando dentro daquilo que Jesus mostrou para ela. A gente tem que orar, a gente tem que buscar Deus no secreto, a gente tem que ajoelhar, a gente tem que se humilhar. Deus costuma falar com aqueles que decidem orar. Pedro estava em oração e ele teve uma visão estranha. E ele não entendeu naquele primeiro momento. Qual era a visão? Embora ele tivesse de fato com fome, alguém estava preparando uma comida para ele. Ele sonhou que descia do céu um lençol com todo tipo de animal e répteis. Só que pela lei dos judeus, eles não comem nenhum dos animais e répteis que ali estavam naquele lençol. Porque eles são considerados animais impuros, comuns. E Pedro resistiu de pronto: não, Senhor, de forma alguma eu vou comer. Eu nunca comi isso. Eu nunca tive esse tipo de alimentação. Isso é contra a lei. Isso é um pecado. Isso é uma afronta a Deus. Essa era a informação que Pedro tinha. E de certa forma ele não estava errado. Mas existiu uma ordenança de Jesus. E aquilo ali pareceu contraditório. Como que na lei diz para a gente não comer esse tipo de animais, e agora o Senhor está mandando eu comer? E aí o que acontece no versículo 16? E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se do céu. Jesus falava: Pedro, mata e come. E Pedro disse: de modo nenhum. Pedro, mata e come. De modo nenhum. Quantas vezes Deus nos dá uma revelação e manda a gente fazer algo, mas a gente não compreende? Ou talvez esse algo seja contrário à nossa natureza, os nossos ensinamentos, os nossos valores, e nós falamos para Jesus: de jeito nenhum. E Pedro fez isso por 3 vezes. E ele então, aquele lençol é recolhido do céu. E acaba aquela visão, aquele momento de êxtase. Versículo 17. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Pensando Pedro naquela visão, disse o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu vos enviei. Irmãos, tem hora que só uma revelação divina para a pessoa obedecer. Se aqueles homens chegassem e falassem: Pedro, Cornélio está me chamando para ir lá na casa dele, Pedro não iria. Por quê? Porque os soldados romanos eram vistos com maus olhos pelos judeus. Eram inimigos. Precisou de uma ação de Deus. Primeiro Deus dá uma revelação e ele não entendeu. Mas depois Deus falou claramente: esses homens que estão aí, eles vieram te chamar e você vai com eles, não duvidando. Quantas vezes, irmãos, precisa de Deus aparecer pessoalmente para que a pessoa creia? Agora, se ele acreditasse com mais facilidade, precisava
precisava disso? Talvez não. A gente precisa acreditar no que a palavra de Deus diz. E tem gente que só acredita se tiver uma experiência muito profunda com Deus. E Pedro, mais uma vez, então ele tem uma segunda visão. E Deus fala claramente com ele. Ele segue aqueles homens. Continuando. E versículo 21. Descendo Pedro para junto dos varões que lhes foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa? Por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, aqui tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. No dia imediato, chegaram a Cesareia. Cornélio estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés o adorou. Mas Pedro levantou dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali estavam ajuntados. Disse-lhe: Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiro. Essa era a visão dos judeus para com os gentios. Não é lícito. Um judeu não conversa com gentio. Um judeu tem acepção de gentios. Pode ser romano, pode ser samaritano, pode ser grego. Judeu não se mistura. E Pedro fala isso. Vocês bem sabem que não é lícito um homem judeu como eu me ajuntar com vocês. Mas, olha o que o versículo fala: Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Aqui, irmãos, começa Deus quebrar em Pedro a discriminação, a acepção que ele tinha das pessoas. Uma acepção imposta pela cultura dele, pela religião dele. E precisou o próprio Deus falar com esse homem para ele quebrar o conceito. E quantas vezes nós temos conceito em relação às pessoas, ou preconceito em relação às pessoas, nós discriminamos as pessoas por conta de valores que nos foram inseridos, por conta de crenças, instruções que nós recebemos, ou da nossa cultura, ou da nossa religião. E aqui então Pedro começa um diálogo e ele entende que aquela visão não era se referindo à alimentação, era se referindo ao comportamento diante das pessoas. Pessoas que ele não consideravam que merecesse ouvir o Evangelho, que merecesse ouvi-los, que merecesse o favor de Deus. E aí ele explica a razão dele estar ali, porque Deus mostrou isso para ele, que a nenhum homem chamasse de incomum, de comum ou impuro. A nenhum homem. Será que isso serve para nós? Quantas pessoas nós estamos considerando pessoas que não são dignas da misericórdia de Deus? Quantas pessoas nós julgamos que não são dignas nem da nossa presença? Quantas pessoas nós julgamos que não merecem ouvir o Evangelho, não merecem ser alcançadas? Elas merecem o inferno, elas merecem o juízo de Deus, é o peso da mão de Deus, é a condenação de Deus. Quantas vezes são esses os pensamentos que passam na nossa mente? Continuando, versículo 29. Pelo que sendo chamado, vim sem contradizer. Ele só foi sem contradizer porque Deus mandou, vai e não duvida. Senão ele contradizia, né? Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora. Irmão, se você quiser ver milagre, você vai jejuar e você vai orar. Sabe aquela pessoa dura de coração que você acha que nada muda ela? Ore e jejua por ela, porque o anjo vai lá e fala com ela, acabou. O próprio Deus vai e fala com aquela pessoa, porque Deus tem poder para fazer isso. Mas qual foi o combustível? Um homem temente a Deus, que orava e jejuava.
Aí ele diz: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: o que Pedro disse, irmãos? Reconheço por verdade que Deus não faz excepção de pessoas. Agora, olha o processo que precisou para ele chegar a essa conclusão. Quantas vezes Deus quebra a gente, irmãos? Deus nos humilha para a gente ter uma visão diferente em relação às pessoas. Eu te pergunto uma coisa: se entrar aqui um homossexual, um travesti, é possível que isso aconteça em breve. Eu estou trabalhando com um, convidando para vir para cá. Se ele sentar do seu lado, qual vai ser a sua reação para ele? Vai ser um olhar de condenação, de acepção. Você vai considerar ele um mundo comum? Ou você vai lembrar da história de Pedro e falar: Deus disse para Pedro não chamar ninguém comum ou imundo. Às vezes chega uma pessoa cheia de brinco, cheia de tatuagem, diferente assim. E aí você faz suas conclusões, né? Será que às vezes a pessoa chega com a roupa mais extravagante, né? Sei lá, uma roupa que chama atenção, você pensa assim, né? Meu Deus, que biriguete. Mas você só pensa, você não fala. Mas no pensamento você falou: Senhor, perdoa, Senhor, deixa eu pensar isso não. Ou então você olha assim, né, pro estilo, e aí você... Quem que não tem preconceito? Eu não sei se existe alguém sem preconceito, e a gente precisa controlar nossos preconceitos. E aí, às vezes você vai trabalhar do lado de alguém que falou lá que é macumbeiro. Meu, vou chegar nem perto. Fulano é macumbeiro, vou nem falar, vou nem olhar. Por quê? A opção da religião dele faz dele uma pessoa incomum, ou comum ou imunda, a ponto que você não se aproxime, para que você possa transferir o que tem em você para ele? Porque a pessoa é homossexual, um gay, uma lésbica, um travesti, transgênero, qualquer coisa que você imaginar, vai impedir de você demonstrar o amor de Deus para essa pessoa? Por causa de uma acepção, de uma discriminação?